Nós vivemos num tempo em que as redes sociais têm apresentado a nós e requerido de nós, muitas vezes, posicionamento para todos os assuntos que surgem por aí a todo momento. Sejam assuntos que fazem parte da polêmica do dia a dia, sejam assuntos que são relacionados com temas bíblicos, seja o que for. Em algum momento alguém nos pede um posicionamento. Se alguém está pedindo um posicionamento para você, eu quero te dizer, a Bíblia Sagrada já é o nosso posicionamento, já é a nossa regra de fé, já é o nosso manual de prática cristã. Então, você não precisa buscar por aí nenhum outro posicionamento. Muito antes das redes sociais, o nosso Deus já nos ensinava que nós deveríamos nos posicionar de acordo com a verdade que ele já tinha ensinado a seu povo. A paz do Senhor aos nossos amados ouvintes, que a sua vida, a sua casa seja inundada da graça de Deus nesse tempo. E parece assim que a gente está falando de um tema super novo, super atual, e redes sociais, e posicionamento, e isso e aquilo. Porém, se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que já muito antes de alguém pensar em algo dos dias modernos, Deus já pediu ao seu povo que seu povo se posicionasse. Quem aqui não se lembra da história do povo de Israel que logo depois de sair do Egito, vai ver Moisés subir ao monte para receber as tábuas da lei de Deus, e quando ele desce lá do monte, o que ele não encontra se não é ali no meio do povo de Deus, um bezerro de ouro construído por Arão ali para aquele povo. E Moisés, ele vê aquela situação e ele põe fogo naquele bezerro de ouro, moe ele, coloca ele na água, dá para o povo beber. E depois nós vamos ver que Moisés chama o povo para que o povo se posicione. Esse texto está para nós no livro de Êxodo, capítulo 32. E logo depois desse fato que eu relatei para vocês, nós vamos ver lá no verso 26, Moisés fazendo uma conclamação para que o povo se posicionasse contra aquilo que estava existindo naquele momento. E ele diz assim: pôs-se Moisés em pé na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai, e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um ao seu amigo, cada um ao seu próximo. E o texto continua dizendo assim: e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. E o que é que chama atenção a nós aqui nessa palavra? É que no meio daquele contexto já de idolatria que estava se instalando no meio do povo de Israel, Deus ele dá uma palavra para Moisés dizendo assim: olha, vamos se posicionar agora. Cada um tome uma posição. Quem é do Senhor, venha aqui, esteja do meu lado. Venha a mim. É isso que ele está dizendo. E o que ele vai dizer em seguida é conclamar o povo para ir e destruir de porta em porta aqueles que estavam em desacordo com a palavra de Deus. E eu pergunto para você, é muito mais difícil o posicionamento que se tinha antigamente do que o posicionamento que nós temos que fazer hoje. E eu posso afirmar a você que era muito mais difícil ter um posicionamento antigamente do que você ter um posicionamento nos dias de hoje. E se você for observar, mesmo quando nós olhamos e achamos que naquela época era muito mais difícil alguém se posicionar, ainda assim as pessoas não se acovardavam. E você tem a oportunidade hoje de tornar conhecida a palavra de Deus. Você já tem um posicionamento, que é o pensamento da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz sobre o tema que estão questionando. E às vezes você não tem uma resposta para esse tema, para esse momento, para esse questionamento. Você não consegue se posicionar porque você não conhece a palavra de Deus. Imagine aqui, se aquele povo não soubesse que era contrário à vontade do Senhor, que houvesse adoração a outros deuses. E aí você pode dizer, mas como eles saberiam se Moisés tinha recém subido para receber a lei de Deus? Ora, Deus que desde o princípio, quando fala com Abraão, diz que ele é o único Deus, o verdadeiro Deus, e que já ali, Hebreus vai nos dizer que o Senhor já anunciou o evangelho a Abraão, e não havia entre o povo de Deus a permissão de que eles tivessem outros deuses. É claro que isso já era uma ordem do Senhor para o seu povo.
Então imagine que você hoje tem já um posicionamento muito claro da parte da palavra de Deus e alguém está questionando algo. Será que você precisa usar da filosofia humana para responder os questionamentos quando a Bíblia já traz uma mensagem acerca desse assunto? Ou será que você precisa conhecer um pouco mais da palavra de Deus? Hoje alguém está te questionando algo e você conhece dentro da Escritura Sagrada aquilo que o Senhor ele quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor determina. E às vezes você está tendo o posicionamento de Arão. Mesmo conhecendo a vontade de Deus, você cede aquilo que as pessoas querem ouvir e faz aquilo que elas te pedem. Mas o Senhor ele está te convidando para ter o posicionamento de Moisés, o posicionamento do povo de Levi, que sim, vai conhecer a vontade de Deus e vai fazer aquilo que o Senhor tem pedido a eles que façam. E muitas vezes nós não somos bem vistos quando nós fazemos aquilo que o Senhor pede de nós. Mas o Senhor, ele olha para a sua vida e ele diz assim: olha, é tempo de você ter uma postura de um verdadeiro cristão. É tempo de você ter a postura de um servo fiel. É tempo de você se colocar como alguém que conhece a vontade de Deus e expressa ela nesse mundo. Eu gosto muito de um exemplo que minha mãe sempre falava, e principalmente quando ela ia ensinar as crianças, ela dizia assim: olha, se você vê hoje uma pessoa que faz parte do Exército Brasileiro passando na rua, você a reconhece pelo seu uniforme, pelo uniforme militar. E nós, enquanto servos de Deus, devemos ser conhecidos também por aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida. Você precisa ser conhecido pela palavra de Deus na sua boca. Você precisa se posicionar como um servo de Deus. Você precisa se posicionar como um servo do Senhor. Você não pode abrir a sua boca e ficar esbravejando sobre um contra outro e mais outro e outro. Não. O Senhor ele te convida para que você tenha um posicionamento de acordo com a palavra de Deus. Alguém te pergunta: é certo o adultério? É certa a prostituição, a fornicação? É certo isso, aquilo e aquilo outro? O roubar, o mentir, o adulterar? É certo? E você tem uma base bíblica e você não consegue passar adiante, porque você não tem exercitado aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Alguém está questionando: posso omitir? Posso mentir? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E o que você conhece dentro da palavra de Deus sobre esse assunto? O que você conhece dentro da Bíblia que vai te dar base para falar com essa pessoa, para você dizer assim: olha, o meu posicionamento enquanto servo de Deus, aquele que toma a Escritura Sagrada como base para a sua vida, é esse que a Bíblia vai falar. É isso que a Bíblia fala acerca desse assunto. É assim que a Bíblia trata sobre esse determinado negócio que você tem me perguntado. E acredite, a Bíblia tem resposta para muitas, diversas e todas as questões da sua vida. O que você precisa é entender a palavra de Deus para que você possa, então, posicionar-se de acordo com a palavra sagrada. Se você tem encontrado dificuldade em meio a esse tempo de se posicionar de acordo com a palavra de Deus, se você tem encontrado aí qualquer forma de falta de entendimento sobre aquilo que o Senhor diz na Escritura Sagrada, eu te convido a ter um tempo maior com o Senhor, a ter um tempo maior com Deus. Se te falta força para se posicionar, que você receba de Deus ousadia, comece a pedir ao Senhor: Senhor, tira a trava, Senhor, que está na minha boca para que eu possa falar, para que eu possa dizer. Só que eu vou te falar uma coisa: você não pode se calar diante das questões e das situações. Quando você se posiciona através das suas obras de acordo com a palavra de Deus, também tem um impacto na vida de outras pessoas. Que a sua vida consiga impactar outras vidas, seja por palavras, seja por atos, seja no momento de você agir conforme aquilo que o Senhor ordenou, conforme aquilo que o Senhor determinou. Porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele está olhando para você e dizendo assim: é tempo de se posicionar. É tempo de você assumir a sua postura como cristão. Você não pode viver assim ó, o tempo todo escondido, cerrando seus olhos, fazendo vista grossa para o pecado dos outros. E principalmente, quando você é questionado,
acerca dessas questões. Como você vai respondê-las? Responda segundo a Bíblia Sagrada. Ah, perguntaram algo difícil e eu não sei como explicar, mas eu sei o básico. Diga o básico, mas não se omita sobre a palavra de Deus. E com essas palavras eu quero te dizer que o seu posicionamento de acordo com a palavra de Deus vai permitir, vai evitar que outras pessoas permaneçam numa vida de pecado. Vai impedir que outras pessoas prossigam naquela caminhada errante que elas querem ir. E o Senhor está te convidando uma vez mais e dizendo: você já sabe qual é o posicionamento que você precisa ter. Será que você está pronto para agir como um servo de Deus? Ou você estará como Pedro, dizendo assim: não, essa minha fala que vocês reconhecem, não conheça este homem. Ah, mas eu vi você andando com ele. Não, não andei não. Não andei. E você está o tempo todo omitindo aquilo que Cristo já colocou na sua vida. Mas o Senhor está dizendo, é tempo de você se colocar em pé, abrir a sua boca, se posicionar e falar daquilo que o Senhor já tem te dado. Quando Pedro abriu a sua boca, ele se posicionou como um discípulo, como um servo do Senhor, como um homem que realmente andou com Cristo, que podia testificar de Cristo. Ele abriu a sua boca e almas foram salvas. Você pode se posicionar de acordo com a palavra de Deus. Pode e deve se posicionar de acordo com a palavra de Deus, para que vidas sejam alcançadas, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas conheçam aquilo que a Bíblia Sagrada diz. E o nome do Senhor vai ser glorificado sobre todas as coisas. Se posicione ainda nesse tempo. Eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida. E o Senhor é aquele que vai te dar ousadia. Feche seus olhos se você puder. Pai, queremos te louvar, Senhor, e te engrandecer pela tua santa palavra, Senhor, que nos é concedida nesse tempo. Pela liberdade que nós ainda temos, Senhor, no nosso país de falar, Senhor, sobre a tua palavra. Dá no Senhor força, ousadia e graça, Pai, para nos posicionarmos conforme o Senhor já tem ordenado que nós nos posicionemos. Senhor, que nós não venhamos nos acovardar ao fechar a nossa boca e simplesmente ficarmos calados, porque alguém nos pergunta algo e às vezes o que a tua palavra tem a dizer sobre isso é algo muito duro diante dos nossos olhos. Mas, Pai, é essa palavra que vai produzir salvação, quebrantamento. É essa palavra, Senhor, que vai trazer a fé, Senhor, muitas vezes no coração desse alguém. Ensina-nos, enquanto teu povo, Senhor, que nós venhamos nos posicionar nesse tempo, Pai, em que muitos têm perguntado sobre tantas coisas, Senhor, que nós tenhamos a sabedoria de falar de acordo com a tua palavra, de acordo com o Santo Evangelho, de acordo com a Santa Bíblia, Pai. Seja conosco, Senhor, nesse tempo. Usa a nossa vida, usa, Senhor, os nossos lábios, nossos dedos, Senhor, ali nas redes sociais para nos posicionarmos de maneira honrosa e que glorifique o teu nome em todo tempo, em todo momento. Te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, ouvinte? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Permaneça firme. Se coloque como alguém que realmente entende que o Senhor já tem uma palavra nesse tempo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário, seu pedido de oração. Não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém, para que outras pessoas também possam se posicionar em meio a esse tempo. Que Deus abençoe vocês. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.